Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui, nossa nova segunda-feira. Hoje estamos começando mais um CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que te ajuda a enfrentar a correria do dia a dia e também melhorar a sua saúde emocional. Eu sou o Flávio Góes, médico psiquiatra, e aqui ao vivo, né, na CBN e também no YouTube, vamos fazer mais um programa na sua companhia. Vamos lá, Zé? Vamos lá, Flávio. Boa tarde a todos. Boa tarde aí aos nossos ouvintes da CBN Vale e também nossos queridos amigos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, pelo site da CBN Vale e também pelo aplicativo cbnvale.com.br. Eu queria fazer um convite muito especial para vocês hoje, para que vocês acessem o nosso canal no YouTube, que é CBN Vale, tá? Tudo junto. E se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar tanto aqui o podcast Vida e Equilíbrio quanto os demais programas da casa, tá bom? E estão todos convidados a mandar hoje a dúvida, a pergunta para o nosso convidado especial de hoje. E vamos lá, é isso aí. Vamos lá, beleza. Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês um grande convidado, nosso... Vamos lá, Edson? Podemos anunciar? Caiu? Então, peraí. A gente vai trazer Vamos aqui... só reconectar aqui. a reconexão do nosso convidado. Eu vou aproveitar esse começo, então, para a gente apresentar, né, o Dr. Otávio. Então, hoje a gente vai conversar com o Dr. Otávio Macedo, que ele é dermatologista. Vamos esperar ele entrar, Edson? Para poder... Já está online apresentar? Está online de novo? Tá. Programas online ao vivo é assim que funciona. Né? Cai a conexão, depois volta, faz parte do jogo. Só quem faz lives que sabe disso, né? Não temos mais Com certeza. O mundo real. Vamos lá, Edson? Bora. Fechou? Bom, vamos voltar aqui. É com uma grande honra, então, que eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, agora sim, todo mundo ouvindo, todo mundo conectado, Dr. Otávio Macedo. Ele é um dos maiores dermatologistas do país, é uma referência nacional e também internacional em cosmiatria e cirurgia dermatológica. Tem 40 anos de experiência no assunto, autor de livros, né, sobre o tema, tem clínicas em São Paulo, São José dos Campos. Ele é daqui, né, fez formação em Taubaté e também dermatologia na Suíça, Buenos Aires e Paris. Quero que você venha conosco, doutor Otávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvério, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês, principalmente que eu sou de São José dos Campos, então Vale do Paraíba. É sempre uma honra poder participar de eventos aí da minha região, que eu prezo tanto e já saí daí há tantos anos, mas é realmente muito, muito prazeroso. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela apresentação. Imagina, o prazer por tantas palavras elogiosas. Beleza. Doutor, eu sempre começo com uma reflexão aqui, o nosso programa, e eu queria trazer aqui para nós, né, que a estética pode ser a busca pela harmonia visual, que impulsiona a autoestima, uma das bases da nossa saúde emocional. E é claro que a gente, né, como Vida e Equilíbrio, a gente traz sempre temas de saúde mental. Eu queria começar perguntando para você, até por um conceito, né, que eu vi do seu trabalho, que é a beleza humana em todos os seus aspectos, de devolver graça e autoestima aos seus pacientes. Como que você vê, então, essa relação de aparência física, autoestima, saúde mental? Como que seria para você essa ideia? Veja bem, realmente, quando nós falamos de beleza, né, nós estamos falando de beleza como um todo. E o ser humano tem a sua beleza externa, obviamente, que depende da genética, do lifestyle, e tem a sua beleza interna, humana, sensível, e que faz toda a diferença. Nós só vamos conseguir ser belos quando nós somos inteiros. Né? O emocional, ele realmente acaba repercutindo na beleza externa. Eu costumo dizer que nós aqui, como cosmiatras, né, nós trabalhamos com dermatologia estética e que se chama cosmiatria, nós gerenciamos beleza. A nossa ideia é cuidar desse paciente desde jovem, quando começou na adolescência, eventualmente com alguma acne, e aí gerenciando e tirando o que é bonito de cada indivíduo. Dessa forma, nós estamos pensando em beleza holisticamente, eu diria assim. Muito bom. Muito legal. E até com a sua experiência, doutor, que você estava falando, né, o que seria interessante?
como você falou, desde a adolescência até pessoas mais velhas, os impactos, né, positivos na vida de uma pessoa, quando ela consegue, né, reconquistar ali a sua própria autoimagem, quando ela consegue, através até de um procedimento estético, que você é especialista, buscar aquilo que ela precisava para ser uma pessoa, né, como você falou, mais alegre, uma pessoa mais feliz. Você consegue ver isso na prática também aí do seu consultório? Com certeza. Nós aqui trabalhamos, logicamente, com várias faixas etárias, mas nós temos uma grande população que nos procura desde a adolescência pelo principal problema da adolescência, que é a acne. E a acne, como vocês sabem, ela atinge basicamente 80% dos adolescentes. Quem não passou pela vida e não teve uma espinhazinha, uma lesão machucada, e que às vezes até se confunde como acne. E desses 80%, nós temos no Brasil, basicamente, por volta de 24 milhões de adolescentes acometidos com acne. Então, é uma patologia que tem um impacto muito grande na autoestima, na vida social desses adolescentes. Nós temos casos de, realmente, alguns pacientes que chegaram ao extremo de alto índice de depressão, e desses altos índices de depressão, alguma porcentagem de ideias suicidas. Então, a acne ela acaba impactando na qualidade de vida e na autoestima dos adolescentes de uma forma muito intensa. E nós temos, na experiência já de muitas décadas tratando disso, resgate de vidas. Eu diria que nós tivemos pacientes que chegaram extremamente depressivos, parando de estudar, parando de conviver com a sociedade por causa da sua pele. Então, é importante saber, né, que esses adolescentes estão acometidos de uma patologia que tem cura, muita gente acha que não tem cura, e principalmente os pais que tiveram acne, procurar uma ajuda de um dermatologista o quanto antes. Doutor Otávio, boa tarde. É um prazer estar falando com você aqui no nosso podcast. Bom, eu acompanho o seu trabalho já tem um bom tempo, né? Admiro muito o seu trabalho, tudo que você tem feito para ajudar as pessoas nisso que você trouxe, né? A beleza, ela não é algo só externo, né? Ela não é só aparência. E eu sei do carinho e da dedicação, cuidado que você tem com essas pessoas, independentemente da idade, né? Você me disse uma vez até que você trata muitas vezes, tratou a avó, tratou a mãe, está tratando a filha, né? Trata a neta. Então, acaba que muitas vezes a família, né, confia no seu trabalho e na sua dedicação. E você trouxe justamente um ponto que eu acho muito importante, até a gente aprofundar um pouquinho mais, porque tem muita gente que acaba ouvindo a gente e a gente utiliza o nosso espaço aqui como uma utilidade pública também, né? Eu conheço o seu trabalho da conscientização de que a acne ela tem um tratamento, ela deve ser levada a sério, né? Inclusive, você tem materiais, livros belíssimos, que tratam com muita seriedade, muito carinho isso. E eu queria perguntar para você o seguinte, o que você pode trazer como uma dica para esse jovem, justamente que ele se olha no espelho, não está legal, não se vê bem por causa da acne, tem medo de sair, tem receio de sair. O que você pode trazer, assim, né? Um pouco de... assim, o que você pode ajudar como dica esse pessoal para que eles comecem, por onde que eles devem começar uma ajuda, o que eles devem fazer, quais são assim as preocupações psicológicas que ele não precisa ter, né, porque já que tem tratamento. Sim, eu acho que assim, ao aparecimento das primeiras lesões, primeira coisa, não procurar automedicação e nem medicações que o seu amiguinho ou seu colega está usando. Muitas vezes isso vai ser inadequado, você pode até ter reações a esse tipo de medicamento. Não usar medicamentos também populares ou dicas, né, que possam ser dadas, não é isso que vai resolver. Lavar esse rosto 2 vezes ao dia, porque são peles extremamente oleosas, mas também não lavar demais, porque muitas vezes o adolescente começa a lavar esse rosto e a acne não é sujeira. Então, você não precisa lavar 3, 4, 5 vezes ao dia, que vai até piorar, porque você produz mais gordura nessa pele. E procurar, se possível, um dermatologista que possa acompanhar. Lembrando aquilo que eu já falei, os pais tendo acne, um dos dois, existe 50% de chances desse filho ter acne. Então, os pais precisam estar alertas
aos primeiros lesões inflamatórias dessa acne. E aí procurar uma ajuda específica. Outra coisa, não cutucar. É muito difícil, eu sei, espremer a espinha acaba trazendo as cicatrizes. E aí as cicatrizes podem ser tratadas, são muito bem tratadas. Eu costumo dizer que as cicatrizes, elas são físicas, né? Então, as depressões, as marcas, sim, e as cicatrizes emocionais, são as cicatrizes que nós acabamos de falar, do quanto a acne acaba impactando na vida de um adolescente. Legal, bacana. Boas dicas, inclusive, para os pais, né? Inclusive, eu queria até comentar, doutor Otávio, que eu vi, né, numa publicação sua, uma frase muito interessante sobre isso, que é: o tempo cura tudo, fecha feridas e cria possibilidades. Então, eu queria te perguntar sobre isso, sobre o projeto Acne também, que foi lá atrás, quando o senhor lançou, muito inovador e muito impactante, né, naquele público que você estava, naquele momento, atuando. Então, essa visão de futuro para o adolescente, essa visão, né, de que as possibilidades vão chegar, vocês trabalham isso também, né, dentro desse tratamento? Sim, com certeza, porque nós fazemos um tratamento mais holístico quando é caso, quando é necessidade, nós encaminhamos e temos uma psicoterapia de apoio. Às vezes existem realmente distúrbios emocionais que precisam de uma medicaçãozinha para controle de ansiedade, então o psiquiatra também pode atuar. Mas eu acho que o grande diferencial da nossa clínica é o cuidado que nós temos, que eu costumo chamar de high touch, né? Que é esse cuidado, esse colo, essa atenção que nós damos a todos os pacientes, e esses que demandam um pouco mais, né, de mais carinho, nós estamos assim sempre muito atentos para mostrar a possibilidade de um novo futuro, né, com essa pele nova, que é uma nova expectativa. Já é uma época da vida de difícil realização, entendimento, o corpo está se transformando, as dificuldades emocionais, elas realmente estão cada vez mais florescendo, a dificuldade, a incerteza do que vai fazer como profissão, tudo isso acaba impactando muito. Mas saber e ter testemunho de pacientes que já passaram por isso, inclusive aquelas marcas mais profundas são tratadas. Então, a cicatriz, nós usamos lasers, tecnologias muito específicas que acabam resgatando e tendo de novo uma qualidade, uma beleza de pele, mesmo após um processo bastante inflamatório. Muito bom. Beleza, doutor Otávio. Inclusive, eu ia puxar um pouco para um tema correlato a esse, né? A gente está falando de jovens, a gente está falando de beleza, de questões estéticas, e eu não consigo deixar de pensar nas questões de comparação, né? Porque a gente tem hoje fotos de redes sociais, que muitas vezes são fotos ali trabalhadas, com filtros, né? Muito filtro. Os famosos filtros. Esses adolescentes, então, será que esse impacto, né, das pessoas alheias, essa comparação, vai fazer com que esse adolescente fique pior? Vai fazer com que ele melhore porque ele tem aonde se espelhar? Talvez um adolescente que já esteja em tratamento. Como que o senhor vê essa relação aí das mídias sociais e dessa disseminação que a gente tem hoje de comunicação? Na verdade, realmente é um grande problema. Eu acho que tem um lado super positivo das redes sociais. Nós trabalhamos intensamente nas redes sociais, nós somos muito ativos no nosso Instagram, porque é uma ferramenta muito importante, muito forte em termos de comunicação. Eu sou de uma época em que a mídia era mídia escrita, a mídia televisiva. Eu escrevia na revista Cláudia, depois eu fiz vários programas em TV. E hoje a notícia e as dicas, elas são imediatas, né? Nós já estamos aqui no Instagram, daqui a pouco, colocando isso que nós estamos acabando de falar. E aí o lado positivo é que passa, muitas vezes, informações de que há expectativa, que há esperança na solução de muitos problemas, mas tem um lado realmente negativo do que vocês falaram, das selfies, que acabam deixando, né, esse rosto muito mais próximo da realidade, e a fantasia de achar que pode ter uma pele perfeita com os filtros. Então, existe uma dualidade aí da importância das redes sociais, e tem que se separar, e tem que estar emocionalmente muito bem, né, de cabeça, para esse adolescente conseguir passar essa fase, que ele está com algum problema mais visível, imaginar outras pessoas que têm a pele perfeita, mas às vezes não estão perfeitas por natureza, mas porque foi usado algum filtro, e ter o discernimento de saber qual o caminho tomar.
Eu acho que os pais têm uma participação aí bastante importante nessa vivência dos adolescentes com as redes sociais. Mas eu diria que acaba sendo um probleminha, sim. E a gente vê também, né, doutor Otávio, que às vezes o adolescente ele acaba olhando para o pai, para a mãe, para os pais ali, né? E eles acabam tendo algum tipo de comparação ou seguindo esse caminho, até mesmo por conta dos pais, né? Às vezes os pais acabam tendo esse acesso exagerado à rede social, e também nós temos visto muitos casos, cada vez mais recorrentes, por exemplo, de pessoas que fizeram a harmonização facial e depois elas resolveram desfazer, né, a harmonização facial. Chega engraçado, né? É uma loucura. É um movimento que eu acho que a gente espera que isso esteja revertendo, porque eu costumo chamar que aquilo é uma demonização. Né? Nós sempre fizemos preenchimentos com ácido hialurônico, com colágeno, há muitas décadas. E nós sempre preenchemos e reestruturamos. Eu acho que reestruturar um rosto, fazendo pontos de apoio, é muito mais belo você reconstituir, tirar alguns sulcos e reestruturar, porque nós vamos envelhecendo em várias camadas. Não adianta só eu tentar preencher um sulco se eu não tenho estrutura óssea boa. Nós perdemos ossos, perdemos a flacidez da musculatura, a pele vai perdendo qualidade. Então, a harmonização ela não vai ser a solução para tudo, e ela tem demonstrado que os exageros estão cada vez menos aceitos. Nós temos visto realmente aberrações na mídia, inclusive nas redes sociais, e já existe um movimento de volta, porque se foi feito um preenchimento com ácido hialurônico, é possível reverter. Nós temos enzimas que acabam esvaziando, derretendo esse produto para esse rosto voltar ao normal se não houver muita flacidez. E eu acho que uma das nossas filosofias na clínica, nós temos várias, é beleza com critério, less is more, né? Nós queremos estar com belo naturalmente, com naturalidade, sem exageros. Então, eu acho que a tendência, sim, apesar de ter perdido um pouco a mão, alguns profissionais exageradamente injetando muito, a volta, alguns casos de mídia, alguns casos de atores, pessoas famosas, que estão retomando a forma natural do rosto, possa ser um caminho de volta ao equilíbrio. Sim. Eu imagino que, assim, para mim, um conceito de beleza é conservar aquilo que a pessoa já tem, né, que é dela, e não transformar colocar uma máscara, como se fosse em todo mundo, né? Porque chega uma hora que parece que as pessoas, elas colocaram mais ou menos a mesma forma ali no rosto, e estão mais ou menos, né, com os mesmos preenchimentos, da mesma forma, a mesma boca e tal. E, não sei, é uma coisa que, para mim, realmente não me chama muita atenção, né? Eu sou mais da... Eu acho que até acompanhando um pouco o seu trabalho aí, eu aprendi um pouco com você a respeito disso. Preservar mais a beleza natural dessa pessoa mesmo, porque senão depois ela acaba tendo que passar por outro processo, né? Ver se eu entendi, para ela reverter isso. É isso? Então, ela tem que passar por um outro processo para reverter, por exemplo, a aplicação de ácido hialurônico. Exatamente. Você falou muito bem isso, uma padronização de beleza, né? O que passou a ser considerado belo. E aí realmente vira uma produção em massa de muita boca, de muita mandíbula, muito queixo, que são possibilidades de embelezamento muito boas, desde que você não perca a mão. Por exemplo, o que a gente vê muito de aberrações de lábio, de preenchimento dos lábios? O lábio chega antes da pessoa. Né? Então, você bate o olho, aquele lábio está aparecendo, chega antes. Não está vendo aí uma harmonia, nem o que nós chamamos de matemática da beleza. Essa é uma das outras nossas filosofias na clínica. O equilíbrio, porque tudo é uma questão de proporção. Nós temos 3 terços no rosto, o terço médio, superior, médio e inferior. Isso tem que estar no equilíbrio. E nós temos 5 quintos na lateralidade. Então, você tem que ver a proporção adequada,
fazer um estudo, uma análise individual de cada paciente. Então, não existe uma receita de bolo. Para cada paciente, eu vou priorizar algumas áreas, realçar a beleza, às vezes numa região malar, que é a bochecha. Às vezes, a paciente vem querendo preenchimento de lábio, mas o que ela precisa, às vezes, é um queixo. Então, se nós conseguirmos preencher um pouco, dando o melhor equilíbrio entre o nariz e o queixo, você já vai conseguir realçar a beleza e esse rosto vai ser harmônico. Legal. Então, ir ao dermatologista e procurar uma harmonização, preenchimento, às vezes não é o ideal. Às vezes eu prefiro cuidar da pele, deixar essa pele com glow, com eclat, com qualidade, do que injetar. Às vezes eu prefiro estimular colágeno com tecnologia. Então, realmente nós temos uma mescla, várias possibilidades de tratamentos para aquilo que você falou, realçar beleza e não assustar as pessoas. Legal, muito bom. Beleza. É isso aí, doutor Otávio. Nós temos que fugir da famosa padronização facial que se tornou, né, esse abuso de procedimentos, e também vamos atrás da beleza real, como o senhor tem falado. A gente agora, doutor Otávio, vai pedir licença, um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo do Repórter CBN, que é uma entrada aqui que tem no nosso programa, e daqui a pouco a gente volta com o doutor Otávio com muito mais informação para vocês. Ok. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast onde a saúde mental é o tema principal. Em casa, no trabalho ou na rotina agitada do cotidiano. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, você fica sabendo tudo sobre o esporte do Vale do Paraíba em primeira mão, no CBN Vale Esportes. Análises, entrevistas, histórias e muita informação na apresentação de Pedro Bavuso e os comentários de Ednei Santos e Luciano Campos. CBN Vale Esportes, para saber mais e melhor sobre o esporte do Vale do Paraíba. Repórter CBN. Segunda-feira, 21 de agosto de 2023. O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o governo adotou uma série de sanções após a 123 Milhas anunciar o cancelamento de passagens. Sabino disse que a pasta já suspendeu a companhia de um cadastro nacional de empresas do setor. A medida, na prática, impossibilita a aquisição de empréstimos e financiamentos por meio de bancos oficiais com linhas de crédito ligadas ao governo. O relator da CPI das pirâmides financeiras, deputado Ricardo Silva, também protocolou um requerimento para quebrar os sigilos bancário e fiscal da agência de viagem, de sócios e administradores da empresa. No pedido, ele argumentou que a possibilidade de irregularidades da 123 Milhas merece ser investigada minuciosamente. O Banco Central admitiu atraso no desenvolvimento do Drex, a primeira moeda digital oficial do país. A instituição revisou o cronograma da primeira fase de testes. Antes prevista para acabar entre fevereiro e março do ano que vem, essa etapa do piloto deve durar até maio de 2024. As questões de privacidade estão entre os principais problemas no desenvolvimento da moeda digital brasileira.
As defesas aéreas russas destruíram um drone ucraniano. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas ao serem atingidas por partes do equipamento que caíram sobre uma casa na região de Moscou. As tentativas de ataques com drones afetaram quase 50 voos na Rússia. O Kremlin passou a alertar repetidamente que equipamentos militares têm sobrevoado a capital do país. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba. ZYK 661. AM 750 kHz. São José dos Campos, São Paulo. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast onde a saúde mental é o tema principal. Em casa, no trabalho ou na rotina agitada do cotidiano. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui, CBN Vida e Equilíbrio, desta segunda-feira. Você nos acompanha ao vivo no YouTube e também aqui na rádio local. E estamos aqui com o Dr. Otávio Macedo, um dos maiores nomes da dermatologia e cosmiatria nacional e internacional. Dr. Otávio, vamos voltar aqui, o nosso bate-papo está muito bacana. Você traz, né, informações que são verdadeiras aulas aqui para nós, né, Zé? Sabe o que eu queria saber de você? Historicamente, a gente sabe que a cosmiatria, né, ela foi muito ligada à prevenção de envelhecimento naquelas pessoas mais velhas, ou até tratamento, né, em melhorias de marcas do envelhecimento. E a gente sabe que nos últimos anos, não sei, né, se até as últimas décadas o senhor entende muito mais, as pessoas mais novas estão fazendo procedimentos de maneira preventiva, né? A gente sabe que tem pessoas, como a gente falava há pouco, que também estão fazendo demais. O que eu queria saber? Como que o senhor vê, né? Como que a cosmiatria séria, a cosmiatria correta que o senhor pratica? Eu sei que o senhor está em contato, né, com todos os nomes mundiais, em congressos, aulas e workshops. O que tem sido, né, de mais importante falado por aí, de coisas boas que vêm, né, para as nossas pessoas mais jovens, até para as pessoas mais velhas, que estão aí, né, buscando as melhores soluções para a sua beleza? Muito bem colocado. Mudou-se muito o conceito nesses últimos anos de se iniciar esse gerenciamento de beleza promovendo o que nós chamamos de banco de colágeno. Porque nós perdemos colágeno a partir de 25 anos de idade, de 1% ao ano, e depois de 40, 50 anos, 3% ao ano. E é o colágeno que dá toda a vitalidade, a elasticidade à nossa pele, juntamente com a elastina e com o ácido hialurônico. Se nós começarmos a estimular essa produção desde 30 anos, por exemplo, nós vamos conseguir ter um gerenciamento de envelhecimento, uma longevidade saudável com qualidade. Hábitos obrigatórios: proteção solar diária e hidratação correta, dependendo do seu tipo de pele, é fundamental para qualquer tratamento. Então, a necessidade de se fazer um skincare adequado ao seu tipo de pele é fundamental. Nós tentamos estimular colágeno de algumas formas. Existem tecnologias à base de lasers, ou radiofrequência, ou correntes eletromagnéticas que acabam melhorando essa performance. Lembrando que o rosto como um todo, nós temos a pele, a derme, subcutâneo e o músculo. Não adianta eu ter uma pele linda se não tenho sustentação. E essa pele com qualidade precisa ser trabalhada através de ácidos, de lasers, com qualidade. Os bioestímulos são injeções. Nós falávamos ainda há pouco no preenchimento de ácido hialurônico, é diferente dos bioestimuladores. São substâncias que, injetadas em peles jovens a partir dos 30 anos, você vai estimular a produção do seu próprio colágeno. Então, coisas que não imaginávamos há 30 anos atrás, hoje virou rotina em qualquer consultório cosmiático.
E lembrando da toxina botulínica, que é o clássico, é o procedimento que mais se faz, e ela pode ser aplicada, sim, em pacientes a partir de 25 anos de idade, porque depende da sua mímica. Existem jovens que falam muito, que são muito bravos, então precisam trabalhar essas linhas entre as sobrancelhas de uma forma até preventiva. Existem estudos muito interessantes mostrando pacientes que fizeram a toxina durante 20 anos, o número de rugas medidos depois de 20 anos é menor do que no início. Então, além de ter um aspecto imediato da solução e alisamento das rugas, a toxina também tem um efeito de prevenção no aparecimento de novas. Tem muita coisa que pode ser feita. Muito, muito bacana. E, doutor Otávio, a gente sabe que você frequenta inúmeros congressos internacionais, dá inúmeras aulas também, referência tanto no Brasil quanto fora. O que tem de mais novo no mercado, assim, que as pessoas, na verdade, já podem começar a procurar? O que tem de mais recente aqui no Brasil? Eu sei que você é um dos pioneiros a trazer novos tratamentos para o Brasil. O que tem de mais novo, assim, no Brasil para quem quer fazer um trabalho sério, cuidando bem da aparência e também da saúde, né? Porque isso impacta diretamente na saúde da pessoa. Não é injetando uma série de drogas, né, a todo custo, para que ela fique bonita. O ponto não é esse, né? O que tem aí no mercado hoje, já no Brasil, disponível? Nós acabamos de receber uma tecnologia que eu já via eu via, assistia, tinha as aulas há mais de 2 anos nos congressos internacionais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E é uma tecnologia que trabalha a musculatura facial. Lembrando, eu ainda falei há pouco, né? Pele, derme, subcutâneo, músculo, e nós tínhamos nada como tecnologia para estimular a musculatura facial, que nós também vamos ficando flácidos na musculatura. Então, essa tecnologia é a base de correntes eletromagnéticas, ela vai fazer pequenos choques na musculatura, principalmente da parte lateral, então, desse músculo zigomático risório e no frontal, como se fosse uma musculação elétrica, e é um protocolo que se faz uma vez por semana, 4 semanas, para um efeito lifting, né? Os americanos chamam more lifting, less wrinkles. Então, mais efeito lifting, menos rugas. É uma tecnologia que eu realmente acredito muito, nós já estamos utilizando, ela chama-se M-Face, é uma tecnologia que chegou realmente para poucas semanas no Brasil, e eu acredito que seja algo que veio acrescentar, não veio substituir nada do que nós já tínhamos. Porque as pessoas têm mania, né? Qual é o mais novo? Vou fazer esse, mas não faço os outros? Em cosmiatria, nós associamos tecnologias. É o que eu falo, é um combo, é um beauty plan. Nós vamos fazer um plano de tratamento de beleza para você no decorrer do ano. Então, última novidade é esse tipo de estímulo muscular facial para tratamento de flacidez de músculo na face. Muito bom. Muito legal, muito legal. E novidades para você que precisa, né, manter a sua beleza em dia. Com então, certeza. o Dr. Otávio já está aí para nos trazer as maiores novidades mundiais. Parabéns, Dr. Otávio, pela inovação de sempre, né? E sabe o que eu queria também saber a sua opinião, doutor Otávio? Você que tem muita experiência clínica e a gente sabe, né, nos nossos consultórios, né, de medicina, a gente ouve muitas histórias. Eu tenho certeza que o senhor ouve também, e uma visão que eu, né, no meu consultório de psiquiatra, tenho de um lado, talvez o senhor tenha do outro lado. Por isso que eu queria te perguntar, né, essa devolutiva que você traz, né, você devolve para as pessoas a beleza natural delas, seja de um adolescente, seja de uma pessoa, né, ali no meio da idade adulta, 30, 40, 50 anos, ou pessoas mais velhas. Você consegue enxergar que depois dos tratamentos, depois dessas melhoras, essas pessoas desenvolvem mentalidades melhores, mais prósperas, em busca de mais resultado, mais animadas, com autoestima, né, bacana, trazendo sempre, né, para a gente aqui no nosso tema principal, que é saúde mental, vida e equilíbrio. Até o senhor falou do equilíbrio que a gente tem que ter na beleza. O senhor consegue ver também as pessoas ali melhores, né, ao longo do tratamento ou depois de finalizados? Com certeza, existe, como o próprio Silvério falou, nós já temos assim 4 gerações, né? Bisavó, a avó, a mãe, a filha. É muito interessante essa confiança que os pacientes têm no nosso trabalho e esse resgate da autoestima,
às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, uma leve depressão, a família traz para estimular esse trabalho, esse autocuidado. E tem histórias muito interessantes de pessoas de resgate mesmo de vida desde a adolescência, de resgate na vida amorosa, que muitas vezes estava meio apagada ou meio desiludida, e obviamente que a aparência é o nosso cartão de visitas. Isso acaba impactando na qualidade e na possibilidade de novos relacionamentos. Tem muitos pacientes que vêm anos depois relatando, né, que tiveram a possibilidade de conhecer novos parceiros ou parceiras pelo fato de estar bem, não só a autoestima, a qualidade de pele, mas uma repercussão na sua parte emocional, afetiva, e é isso muito prazeroso. Eu acho que é dos maiores presentes assim que nós recebemos, é esse tipo de depoimento. Outra frase muito boa também que eu adoro de ouvir é quando alguns pacientes voltam, por exemplo, depois de 1 ou 2 meses de finalizado o tratamento, e me falam: doutor, muitas pessoas falam que eu estou melhor, dizem que eu estou, mas não sabem exatamente o que aconteceu. Era tudo que eu precisava ouvir, porque aí sim é a nossa assinatura da Clínica Otávio Macedo e Associados. Nós queremos ajudar, devolver, realçar a beleza, mas sem impactar daquela forma como nós falamos ainda há pouco, a boca chegando antes da pessoa. É uma harmonia, é um olhar, você vê que está fresh, esse rosto está realmente mais leve, com viço, sem saber exatamente quais foram os tratamentos realizados. Isso é uma grande realização. Maravilhoso. Doutor Otávio, nós estamos indo para a reta final do programa de hoje. Passa super rápido quando o papo é bom, né? E, assim, eu sei também do cuidado que você tem, principalmente com a exposição do sol, né? Você é uma pessoa que... Você é um médico que se preocupa super com isso, está sempre alertando nas suas redes sociais a forma correta de tomar sol, o protetor solar, a importância, né? E aproveitando que nós estamos caminhando aí para primavera, verão, né? Quais dicas você pode dar, assim, umas dicas rápidas para o pessoal poder tomar o sol, poder ir para a praia, para a piscina, mas sem danificar a pele, né? E principalmente tomando cuidado com o câncer de pele, né? O Brasil é um dos países que tem mais índice, né, se eu não me engano, de câncer de pele. O que você poderia dar de dica assim, para o pessoal, para que eles possam curtir a primavera-verão e, ao mesmo tempo, preservar a pele e não correr risco de desenvolver um câncer de pele? Claro, isso é muito importante, porque nós estamos falando aqui de beleza, de pele, de sol, de filtro, e nós não falávamos ainda sobre câncer de pele. É a maior incidência de câncer realmente no Brasil, de câncer de pele. Mundialmente é como a Austrália, porque nós estamos na mesma altura geográfica e com um clima muito forte. A radiação, é importante saber que a radiação não chega não só ali fora, né? Dias de mormaço também, atravessa os vidros. Nós temos a questão do infravermelho, da luz visível, nós temos todas essas radiações. Então, escovou o dente, lavou o rosto, passa filtro solar. Eu falo, deixa o filtro solar do lado da pasta de dente. Dessa forma, você não vai esquecer, mesmo estando dentro de casa. Essa é a primeira forma de prevenção do câncer de pele. Outra questão, lesões que começam a se modificar. Então, se mudou a pinta, ficou irregular, está crescendo, está sangrando, vai mostrar ao dermatologista, que o diagnóstico precoce, ele é super importante. Tomar sol com filtro naqueles horários adequados, mas também lembrar que a vitamina D, nós precisamos de vitamina D, que também é um dos maiores marcadores da qualidade e da longevidade saudável. Então, as pessoas me falam, eu preciso tomar sol para ter vitamina D. Veja bem, você pode tomar o sol, desde que seja 10, 15 minutos, do joelho para baixo você pode expor diretamente, sempre com filtro, que a produção da vitamina D vai acontecer dessa forma. Então, não existe a desculpa que tem que tomar sol do meio-dia para fazer vitamina D. E nós, às vezes, até preferimos, se a sua vitamina D está baixa, vamos repor por via oral, do que ficar se expondo em horários inadequados. Então, todo bom senso. Mas filtro solar está num livro meu que eu escrevi em 2005. Se alguém me perguntar qual é o melhor anti-rugas que existe,
Não é um creme caríssimo, chama-se filtro solar. Se eu conseguir passar essa mensagem para todos, eu já vou ficar extremamente feliz. Muito bom. Dica preciosa. E filtro solar diário, não é, doutor? Diário, todos os dias mesmo, trabalhando aqui em casa ou na frente das telas, dos tablets, é importantíssimo. Bacana, muito bom. Outra coisa, até queria te perguntar, doutor Otávio, você que tem aí uma produção literária, né, muito bacana nos últimos anos, para onde está caminhando agora, doutor Otávio? Novidades ou literárias, ou profissionais, ou, né, de projetos novos que você vai trazer aí de novidade para o Brasil, para o mundo? Como que está isso daí? Eu tenho um projeto para o ano que vem, estou escrevendo um outro livro que vai ser lançado ano que vem, mas ainda é top secret. Mas eu mostrarei para vocês em primeira mão o lançamento. Gostaria que vocês até viessem, mas talvez daqui um ano, mais ou menos, já está em fase final de revisão e tudo mais. Mas é um projeto bastante pessoal. Então, isso eu posso falar que é um projeto pessoal, não só tecnicamente relacionado à medicina. Vocês vão gostar. Muito bom. Muito legal. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer estar lá. E também, doutor Otávio, em aspectos pessoais, né? Essa sua trajetória, eu acho que ela inspirou e ainda inspira muita gente, né? Quando a gente fala de dermatologia bem feita, de dermatologia, né, relacionada também à cosmiatria, o senhor vê esse movimento, né? Porque o Brasil, a gente sabe que tem uma qualidade muito boa em relação à medicina, em relação a tratamentos de saúde. Isso aí, de fato, como o senhor conhece o mundo inteiro, é uma verdade, né? Os médicos, os dermatologistas brasileiros, eles, de fato, são reconhecidos mundialmente, né? Sim. Nós temos uma formação dermatológica e somos referência mundialmente para palestras, congressos. Nós temos vários colegas brilhantes que brilham nos grandes congressos internacionais com palestras maravilhosas. Por mim, passaram 38 dermatologistas, vários também já com suas próprias clínicas, seu próprio sucesso. É muito gostoso ver toda essa trajetória, já são 40 anos de dermatologia, e ver toda essa rotina de médicos que passaram por mim. E hoje nós temos aqui na clínica os meus associados. Então, hoje em dia, eu sou clínica Otávio Macedo Associados, onde eu tenho o meu time, né, que eu chamo Derma Dream Team, doutor Bruno, doutora Paula, doutora Karine, que fazem parte dessa história nossa, que dão continuidade a esse legado, a todas essas nossas filosofias em relação a gerenciamento de beleza, longevidade saudável. E eu estou num momento bastante feliz de realização pessoal, profissional, por esse fato de eu ter conseguido estar dando continuidade a toda essa minha história. Muito bom. Doutor Otávio, passe para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais, onde ficam as suas clínicas, né? E como que eles chegam até você para marcar uma consulta, onde você atende? Uhum. Então, nós temos uma clínica aqui em São Paulo, que é a nossa unidade principal, fica no Jardim Europa, na Rua Groenlândia. E no nosso Instagram, acho que é uma forma hoje em dia bastante fácil, né, de se encontrar, a nossa @ Clínica Otávio Macedo. E aí em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, nós temos várias pessoas que vão de várias cidades, litoral, Campos do Jordão. Nós temos a clínica aí também na Avenida 9 de Julho, e nós podemos também, pelo nosso @ no Instagram, fazer contato, entrar em contato, tirar dúvidas, fazer avaliações presenciais e dar todas essas orientações. Então, acho que a forma mais direta seria pelo Instagram, para se conseguir esses dados mais específicos. Legal. E o site da clínica qual que é mesmo? www.clinicaotaviomacedo, tudo junto, .com.br. Legal. Lá também, eu entrei recentemente, lá tem toda a descrição da carreira do Dr. Otávio, que, na verdade, precisou fazer um resumo, né? Porque ela é muito grande. E também tem todos os médicos que atendem juntamente com o Dr. Otávio, tem demais contatos lá. Então, tanto pelo site, né, doutor, quanto pelo Instagram, conseguem fazer um contato aí com vocês. Né? Beleza. Muito legal. Inclusive, doutor Otávio, a gente quer deixar um convite oficial aqui em nome da CBN Vale, né? Quando o senhor estiver aqui em São José dos Campos, fazer uma visita aqui presencial para nós, aqui na rádio, que é sempre um prazer conversar com você, né? Essa experiência que o senhor traz, essa
praticidade e essa segurança. Beleza? Então, estamos chegando aqui, mas ao final, algum recado a mais? Na verdade, eu queria trazer uma pergunta para o Dr. Otávio, que é uma pergunta que é um termo que eu tive um pouco, eu não conhecia. Eu acho que é legal falar um pouco sobre ele e o que quer dizer. O que quer dizer a cosmiatria? O que um médico dermatologista cosmiatra? Na verdade, o que ele faz de diferente dos demais dermatologistas, por exemplo, doutor? Na verdade, a dermatologia como um todo, existem subespecialidades. Certo. Então, tem tricologista, tem médico especializado em oncologia dermatológica. Cosmiatria seria parte da dermatologia estética. Mas todo dermatologista, antes de praticar cosmiatria, ele faz a dermatologia tradicional. E às vezes, o paciente até acha que nós não tratamos de cabelo, de pele ou de unha. Não, o dermatologista ele é capaz de cuidar da pele, cabelo, unhas, fazer diagnóstico de câncer de pele, psoríase, eczemas, como um todo. Mas existem profissionais que, basicamente, preferem estar trabalhando com a cosmiatria, que é dermatologia estética. Mas está tudo dentro da residência, da especialização da dermatologia. Cosmiatria realmente é uma palavra relativamente nova na dermatologia, mas em 1981 eu cheguei ao Brasil com a minha residência fora, que não existia no Brasil esse tipo de especialidade, fui fazer isso fora, em Lausanne, na Suíça, em Paris, depois em Buenos Aires, e era realmente um palavrão. Você falar em cosmiatria dos anos 80, ninguém sabia. E não tem nada a ver com cosmetologia. Uhum. Cosmetologia já é parte de esteticista, etc., não é parte médica. A cosmiatria é a ciência dermatológica que cuida da prevenção e do tratamento e gerenciamento de beleza. Legal. E acaba trabalhando a pessoa como um todo, né? Dos pés à cabeça, literalmente, né? Porque a questão de queda capilar também, né? Então, acaba pegando todo, digamos assim, a pessoa, ela consegue fazer um tratamento para todas as partes do corpo dela. É com vocês, certo? Com certeza. Existe toda essa correlação, né, cíclica, porque a pele e o sistema nervoso vieram do mesmo folhete embrionário. Né? Então, por isso, essa conexão tão importante entre neurologia, psiquiatria, pele e conexões de pele emocionais. É incrível a correlação. Legal, muito bom. Beleza, muito legal. Doutor Otávio, a gente quer agradecer a sua presença, né, e também parabenizar a sua trajetória como o senhor falou agora, né, um pioneiro na cosmiatria e ainda continua sendo, né, pioneiro, um dos grandes nomes do Brasil e do mundo. Também agradecer a disponibilidade, a gente sabe que a sua agenda é muito concorrida, né? O senhor que já deu entrevistas para todos os maiores nomes, né, dos entrevistadores do país, a gente se sente honrado, né, Zé? Com certeza. Aqui no nosso programa, da sua presença. Então, te deixar aí com algumas palavras finais para se despedir aqui do nosso público. Muito obrigado, é um prazer. Foi realmente alguns meses, né, Silvério, para a gente conseguir as agendas. É verdade. Eu acho que funcionou super bem dessa forma. Eu não consigo ir para São José. Eu adorei. Foi um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar podendo dividir um pouquinho dessa história, desses conhecimentos e podendo trazer muitas pessoas que muitas vezes não conseguem vir até um dermatologista, saber dessas possibilidades terapêuticas e procurar a sua ajuda a profissionais mais próximos de onde estejam. É sempre um prazer. Contem sempre comigo. Estarei aí sempre a dispor de estar ajudando toda a população. Muito bom. Muito obrigado. Beleza, muito obrigado. Então, finalizamos aqui mais um episódio do podcast CBN Vida e Equilíbrio. Quero agradecer vocês também que nos assistiram, que deixaram os seus comentários aqui no YouTube. Estejam sempre bem-vindos aqui para nós. Agradecimento também aqui ao pessoal da CBN, nossos trabalhos técnicos do Edson, Marcelo, o Geraldo também na direção. Um grande abraço a todos vocês e até na semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast onde a saúde mental é o tema principal. Em casa, no trabalho ou na rotina agitada do cotidiano. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia.